Salve, rapaziada! Aqui é o Ryan Santos e no dia de hoje eu quero relacionar o time atual do Barcelona com a Kings League, o TikTok e a NFL, National Football League americana. Primeira coisa que eu quero te falar é: se inscreve nesse canal aí, arrombado. Se inscreve e dá o like. Tá? A gente entrega um conteúdo bom pra caralho aqui pra vocês. A única coisa que eu te peço de volta é se inscrever nessa porra desse canal. Bom, eu quero começar falando sobre a NFL. A NFL é disparada a maior liga, a liga mais rentável de qualquer esporte do mundo. E aí o cara vai falar assim, mas a final da Copa é assistida por muito mais gente que o Super Bowl. Cara, a gente tá falando de dinheiro, tá? Transformar views em dinheiro, não tem ninguém acima da NFL. E a NFL, ela é tão relevante, tão importante, que ela acaba inspirando o nosso futebol. Em que sentido? Cara, do topo da minha cabeça eu posso lembrar de três coisas. A primeira coisa, VAR. Se eu não me engano, a challenge da NFL existe há pelo menos 30 anos. O VAR começou na última Copa, 2022. Ou se eu não me engano, na outra Copa, 2018. Mas tipo, o VAR é algo muito recente. No futebol americano, o técnico do time que sofreu o erro arbitral, ele joga uma bandeirinha vermelha e aí os juízes vão para a telinha, vão para a televisão ali e assistir o lance de vários ângulos diferentes. Isso é algo de 30 anos atrás que foi recentemente usado no futebol. Outra coisa que o futebol roubou da NFL, teto salarial, também conhecido como fair play financeiro. O cap room da NFL também já existe há muitas e muitas décadas e faz pouco tempo que se usa o tal fair play financeiro no nosso futebol. A terceira coisa é algo um pouco mais complexo. Uns 10 anos atrás, entenderam que o interesse pelo entretenimento do futebol americano, ele tinha a ver com o número de touchdowns no jogo. Então, não era muito rentável para a liga, não era muito beneficial para a liga que os times tivessem boas defesas. Porque quando um time tem boa defesa, o outro time não faz tanto touchdown. E um jogo truncado, ele não é atraente mercadologicamente. E aí o que a NFL fez para aumentar o número de gols? Eles criaram a Tom Brady Tuck Rule. Basicamente, criaram um mecanismo para que você, defensor, não possa nem tocar no quarterback. Quarterback é o capitão do time, o camisa 10, é o cara que lança a bola lá dentro. Antigamente, os quarterbacks apanhavam para um caralho. Hoje, você não pode bater nele, tipo, abaixo do joelho, tem um monte de regra. A outra coisa que fizeram cara, você não pode fazer tackle com a cabeça. Antigamente, cara, você chegava assim, olhando pra cima pra pegar a bola, aí quando você fazia isso, vinha um cara de cabeça assim, em cima de você. Não pode mais. Parte da saúde, parte de traumatismo craniano, concussões e tal. E a terceira coisa que fizeram os defensores das pontas, chamados cornerbacks, eles não podem tocar no recebedor antes que a bola toque na mão dele. Então, tipo, as interferências de passe aumentaram muito e as regras são sempre para beneficiar o ataque. Ok? O que eu quero dizer com tudo isso? Rapaziada, eu tenho assistido, cara, eu não gosto muito de futebol, pelo menos de assistir futebol, eu gosto de comentar futebol. Come back later, please. Thank you. Chegou a moça da limpeza. Eu não gosto de assistir o jogo em si, mas os bastidores, a parte geopolítica, a parte estratégica é muito interessante pra mim. Cara, não sei se você percebeu, esse time do Barcelona é revolucionário. O primeiro jogo contra o Inter eu estava no estádio, foi 3-3, sendo que o Inter abriu 2-0, o Barcelona
Virou o jogo? Não. Bom, foi 3-3. Aí o jogo de volta foi 4-3 na prorrogação. E aí a final da Copa do Rei também foi 4-3, ao 3-2. E o jogo de ontem, Barcelona e Real Madrid, o Madrid abriu 2-0, o Barcelona fez 4-2 no primeiro tempo, e aí fez 5-3, e aí acabou 4-3 porque o gol foi anulado. Que porra é essa de placar alto? Cara, o Barcelona tem uma defesa merda. Das piores defesas que eu já vi numa fase avançada de semifinal de Champions League, das piores defesas de um time campeão. Eu nunca vi uma defesa tão ruim assim. E se você parar para olhar como um produto, é maravilhoso. Porque os jogos do Barcelona são maravilhosos. Tipo, eles tomam gol, tipo, você toma um, mas faz dois, entendeu? E são vários picos de emoção. A bola para no pé do Yamal, lembra o Neymar na época do Santos, porque alguma coisa vai acontecer ali, tá? E a maneira de jogo do Flick é que o Flick é aquele cara que ganhou do próprio Barcelona de 8-2, se eu não me engano, foi na época que a final da Champions era em Lisboa. Na pandemia, foi 8-2 aquela porra. 2020. A pandemia. O Barcelona apanhou feio pro Bayern. E uma característica desse Barcelona, ele joga com quatro defensores em linha alta, tomam bola nas costas direto, só que a vantagem de jogar com 4 defensores em linha alta é que eles estão sempre em superioridade quando tá com a bola no pé. Entendeu? E hoje em dia, eu vejo que esse time atual é muito mais divertido de assistir do que o Barça. Cara, em 2010, quando eu morava aqui e ia pro estádio, era um time tão bom que tinha Yaya Touré no banco, Ibrahimovic no banco e Thierry Henry no banco. E Thiago Alcântara no banco. Absurdo, absurdo. Era um timaço. Só que aquele time maravilhoso do Barcelona era meio chato de assistir, porque ficava tocando a bola de um lado pro outro, assim, pá. Aí, bum, gol. O time atual é bola no Yamal, bola no Rafinha e, cara, vai sair algum chute pro gol, algum lance perigoso. Aí quando o outro time pega a bola em contra-ataque, você já sabe que você não pode esperar nada da defesa do Barcelona. Então, para quem assiste, aquilo é um entretenimento absurdo. Entendeu? Então, o que eu acredito que o futebol tem que ser daqui para frente, cara, é meio que seguir esse exemplo da NFL e dificultar para as defesas. Eu não sei como a FIFA pode dificultar para as defesas, mas um jogo onde os zagueiros e os laterais do time oposto são uma merda, é muito mais divertido, porque sai mais gol, sai mais lance perigoso. Uma outra coisa que eu quero trazer aqui cara, o Brasil, ele tá muito bem posicionado para ganhar a Copa de 2026, só precisa de um pouquinho de liderança. Por quê? Porque o Brasil é um time que pode muito bem jogar nesse esquema do Flick. Tipo, você joga com uma linha alta, você, tipo, aceita que vai tomar 2 gols por jogo, mas você faz 5. E nenhuma seleção do mundo tem os jogadores certos para fazer 5 gols por jogo do que a nossa. Neymar, Rodrigo, Rafinha, que é candidato à bola de ouro, Vinícius Júnior e ainda tem Estevão, Pedro Queixada, que faz gol pra caralho, e o Luiz Henrique, que tá escondido na Rússia, mas as 2, 3 vezes que ele foi pra seleção, ele meteu gol. Tá? Então, um esquema desse aí, parecido com o Flick, de jogar com o zagueiro, os meio-campistas que não marcam muito, meio-campistas que são meio que magrelos fisicamente, que não batalham, não são sarrafeiros, eu acho
que esse estilo de jogo vai se encaixar muito bem com o Brasil. Mas assim, muito além de aplicar aquilo ali na nossa seleção brasileira, é encontrar algum mecanismo para que o estilo Barça ele vire algo sistêmico no futebol. Por quê? Porque o futebol tem ficado chato. Jogos monótonos, jogos de muita defesa, um jogo muito físico. E aí veio esse Barça. E aí, vamos lá, tem mais outra coisa. Talvez seja essa a solução, tá? Olha só. Qual foi? O que aconteceu com esse Barça? Esse time do Barça, ele é ruim no papel. Ele não tem banco. Por que o Barça não tem banco? Porque o Barça não tem dinheiro. E por não ter dinheiro, eles não conseguiram trazer os jogadores que queriam. Eles não conseguiram reforçar a defesa. E eles tiveram que encaixar um monte de jogador do filial, do time B do Barcelona ali. Tipo, ó, a gente não tem dinheiro pra contratar. É você aí, mano. Cubarsí, 17 anos, joga. Yamal, 15 anos, quando ele foi lançado, joga. O lateral esquerdo, que jogou mal no primeiro jogo da Champions e deu 2 assistências no jogo, Gerard Martin, joga. Tá? Então, talvez, se os outros times da Europa apanharem no fair play financeiro, igual o Barça apanhou, de não poder registrar os jogadores, talvez isso faça com que os times que tomaram essa punição, eles joguem mais os caras da base e, automaticamente, as defesas vão ficar menos resguardadas, porque, cara, se você tem pouco dinheiro, você vai, contratar o ponta e o atacante bom e vai deixar a defesa para depois. E talvez essa, que é um recurso da NFL que eu expliquei no início do vídeo, talvez essa é a solução para trazer esse futebol mais ativo para a geração TikTok. E aí, o que isso tudo tem a ver com a Kings League? O futebol da Kings League é ativo. Tem coisa acontecendo toda hora. É 1 contra 1, é 1 contra 2, aí tu escolhe uma carta, aí vem o presidente bater o pênalti, aí tem o cronômetro regressivo, tem um monte de coisa que nós que crescemos com o celular na mão, especialmente aqueles Enzos que cresceram fazendo isso aqui, assistindo Reels e TikTok, eles não têm a atenção para ficar parado em frente a uma TV durante 90 minutos. Eu mesmo, que sou velho, não consigo mais. Então, quando eu assisto um jogo de futebol, eu fico assim, ó. Aí eu olho pra lá, assim, quando a bola tá perto da intermediária, depois eu volto aqui. Aí depois eu olho pra lá. Então, o único time que eu consigo assistir é o Barcelona, porque dá merda toda hora e faz gol toda hora. Entendeu? Eu vou parar por aqui, eu quero saber a sua opinião sobre esse novo estilo de futebol. Defesa fraca, linha alta, aceitando tomar 2 gols para fazer 5, jogadores do time B, equipes sem dinheiro e uma grande estrela na ponta direita ou na ponta esquerda ou lá na frente. Gostei muito desse time do Barcelona, é o time que chegou mais longe com a pior defesa que eu vi. No fundo, é o time que chegou mais longe com o pior plantel que eu vi, tipo, o banco do Barcelona é muito fraco, e é claro que é fraco, o time não tem dinheiro para contratar gente, e eu duvido que tenha dinheiro para contratar gente ano que vem, porque a questão do fair play financeiro deles é absurdamente difícil. Mas, para o torcedor não quer... Cara, o torcedor quer entretenimento, e entretenimento eles entregam. Bom, rapaziada, eu vou ficar por aqui, quero saber se existe algum time assim no Brasil, algum time divertido de se ver jogar. O Botafogo do ano passado, ele era meio que assim, tipo, quando a bola caía no pé... Cara, no Botafogo do ano passado, era o Luiz Henrique e o Almada. A bola caía no pé dos dois, acontecia alguma coisa. Só que a defesa não era tão fraca. Então não era tão laica assim. Eu não consigo pensar em outro exemplo do esporte brasileiro em um time tão legal de se ver jogar. É isso. Coloca a tua opinião aí embaixo. Tamo junto. E é só o começo. Direto da Praia da Barceloneta. Nossos últimos dias aqui no Hotel W. Grande abraço pra você.